Vamos analisar hoje o LSC11, é o Fundo de Investimento Imobiliário Legato Shoppings. A gente vai passar pelos principais pontos do relatório para entender o momento atual do fundo. Então, para a gente se situar, os dados que vamos ver aqui são do mês de outubro de 2025. E essa análise é baseada no relatório que a gestão publicou agora, em novembro. Ok, e o que é o fundo? É um fundo imobiliário de gestão ativa e o foco dele, como o nome já diz, é em shopping centers. E o que significa gestão ativa nesse caso? Significa que a gestão não só cuida dos imóveis que já estão no portfólio, mas também fica de olho no mercado, buscando comprar ou vender ativos para tentar otimizar os resultados. Bom, vamos começar então pelo que todo mundo olha primeiro, né? Os números principais, dividendos e o valor da cota. Em outubro, a distribuição foi de 69 centavos por cota. Esse é o rendimento que caiu na conta do cotista naquele mês. É o número que reflete o retorno direto do investimento. Se a gente pegar esse valor e anualizar, chegamos a um dividend yield de 8,28%. O que isso quer dizer? Basicamente, é uma projeção de quanto o fundo renderia em um ano se esse pagamento e o preço da cota se mantivessem nesse patamar. Ok, agora o indicador super importante, a relação entre preço e valor patrimonial. Para entender isso, a gente precisa olhar dois números. O primeiro é o preço da cota no mercado, que fechou o mês em R$ 100,01. O segundo é o valor patrimonial da cota, ou seja, quanto cada cota vale no papel com base nos ativos do fundo. E esse valor era de R$ 129,39. Dividindo um pelo outro, a gente chega num P sobre V, P de 0,77. E o que um número abaixo de 1 como esse significa? Significa que o fundo está sendo negociado na bolsa com um belo desconto em relação ao que seus ativos valem, a cota está mais barata do que seu valor contábil. E aí fica a pergunta, né? Por que existe esse desconto? Pode ser por vários motivos, talvez uma reação a algum indicador, como a inadimplência, ou quem sabe a falta de algumas informações no relatório, como a gente vai ver mais para frente. Bom, deixamos um pouco de lado os números do mercado financeiro e vamos mergulhar na operação do fundo. Afinal, é da saúde dos imóveis que vem a receita, certo? E aqui a gente tem um número bem forte. A ocupação física estava em 96%. Ou seja, de toda a área que o fundo tem para alugar, só 4% estava sem inquilino. É um número que, sem dúvida, chama a atenção e sugere uma boa gestão dos espaços. Por outro lado, o relatório não trouxe o dado da vacância financeira. E qual a diferença? Bom, a vacância física, que a gente acabou de ver, mede o espaço físico vago. Já a financeira mede o impacto disso no bolso, ou seja, quanto de aluguel o fundo está deixando de receber por causa desses espaços vazios. É uma informação super importante para a gente entender o real impacto da vacância no caixa e a ausência desse dado é, sim, um ponto de atenção. E na mesma linha, o relatório de outubro ficou devendo informações sobre a movimentação dos lojistas. A gente não sabe se entraram novas lojas, se algum expandiu, se teve renovação ou se alguém saiu. E é justamente essa dinâmica comercial do dia a dia que mexe com os números de ocupação. Agora vamos para o financeiro. Como foi a geração de resultado do fundo no mês? Vamos ver os números por cota, que fica mais fácil de entender. A receita dos shoppings foi de 72 centavos. Além disso, entraram mais 19 centavos de outras receitas, como as financeiras. Do outro lado, as despesas somaram 14 centavos. Fazendo a conta, o resultado total gerado no mês foi de 80 centavos por cota. E aqui tem um ponto bem interessante. Lembra que a distribuição foi de 69 centavos? Pois é, o fundo gerou 80 centavos. Ou seja, o resultado do mês não só cobriu os dividendos com tranquilidade, como ainda sobrou 11 centavos por cota. Esse dinheiro não sumiu, ele foi retido pelo fundo, o que é bom porque fortalece o caixa para o futuro. Beleza, mas de onde vem essa receita toda? Vamos olhar mais de perto para os ativos do fundo. O portfólio é bem direto, bem concentrado. São 2 ativos, dividindo a exposição meio a meio. 50% no Rio de Janeiro, com o Boulevard Shopping Campos, e os outros 50% no Pará, com o Parque Shopping Belém. E aqui a gente encontra de novo aquela questão da falta de informação. O relatório não detalha como estão os contratos de aluguel. A gente não sabe, por exemplo, o cronograma de vencimentos, se tem muito contrato vencendo logo. E também não há informações sobre revisionais, que são aquelas renegociações de aluguel que acontecem de tempos em tempos. E na mesma toada, também não sabemos quem são os principais lojistas. Por que isso é importante? Porque saber quem são os maiores inquilinos e o quanto eles representam da receita total ajuda a gente a medir o risco.
Se um único lojista representa uma fatia muito grande do bolo, o risco é maior. Sem esse dado, essa análise de risco fica bem mais difícil. Ok, vamos para um ponto que é sempre crítico na análise de qualquer fundo: a estrutura financeira e o endividamento. E aqui a falta de informação se torna ainda mais séria. O relatório mensal simplesmente não traz os dados do balanço que a gente precisaria para calcular os principais indicadores de dívida. Sem saber a relação entre ativos, passivos, patrimônio líquido, fica quase impossível avaliar a saúde financeira e o nível de risco de alavancagem do fundo. É um ponto cego bem grande na análise. E para completar, também não temos informações sobre as contas a pagar nos próximos 6 meses, nem sobre quanto o fundo tem em caixa. Saber se o fundo tem dinheiro para pagar as contas de curto prazo é fundamental, né? E a falta desses dados é mais um ponto de atenção bem relevante. Ok, vamos voltar para a operação dos shoppings em si. Vamos ver os indicadores de desempenho que o relatório trouxe. O relatório traz o dado de inadimplência líquida de setembro, que fechou em 7,2%. Esse número já considera o que não foi pago, mas também desconta o que foi recuperado de meses anteriores. É um nível que precisa de acompanhamento, porque inadimplência alta significa menos dinheiro entrando no caixa. Agora, olha que interessante os dados de vendas de setembro. As vendas totais dos lojistas cresceram 8,65%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Chegaram a quase 29,1 milhões de reais. Isso é ótimo. Só que, quando a gente olha as vendas por metro quadrado, houve uma pequena queda de 0,40%. Ué, como assim? Essa diferença pode indicar algumas coisas. Por exemplo, que o crescimento veio de lojas novas que ainda não estão vendendo tanto, ou talvez uma mudança no mix de lojas. O relatório até fala que acompanha os indicadores SSS e SSR, que são Same Store Sales e Same Store Rent. Basicamente, eles comparam as vendas e os aluguéis das lojas que já estavam abertas há mais de um ano. É um jeito excelente de medir o crescimento real, orgânico, do shopping. Mas, mais uma vez, os números específicos para esse período não foram divulgados. Bom, para a gente fechar, vamos fazer um resumo de tudo e ver o que o próprio gestor disse no relatório. Então, o que a gente tem aqui é uma balança, de um lado nos pontos positivos, o P sobre VP abaixo de 1 mostrando um desconto, a ocupação física alta em 96%, o crescimento nas vendas totais e um resultado que cobriu dividendos com folga. Do outro lado, nos pontos de atenção, uma inadimplência de 7,2% que precisa ser monitorada e, o principal, a falta de detalhes sobre dívidas, contratos e quem são os maiores lojistas. Isso tudo traz uma certa incerteza para a análise. O gestor, em seus comentários, focou no desempenho de longo prazo. Ele destacou que, desde o lançamento do fundo, a cota patrimonial valorizou mais de 32% e a cota de mercado mais de 34%, isso sem contar os dividendos pagos no caminho. E antes de irmos para a nossa reflexão final, um lembrete. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossos vídeos e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E tudo isso nos leva a uma questão para a gente pensar. Por um lado, temos números operacionais interessantes, como o crescimento de vendas e um desconto claro no valor da cota. Por outro, temos uma falta de transparência em pontos bem críticos, como dívidas e contratos. A pergunta é, qual o peso que se deve dar a essa falta de informação na hora de avaliar o investimento? Até que ponto os bons números compensam os pontos cegos da análise?